Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, sempre quente no Brasil, a Lei de Drogas. Temos aqui uns trechos da Lei 11.343, lá de 2006, que é basicamente a espinha dorsal disso tudo. O nosso objetivo aqui é tentar entender a lógica por trás dessa lei, sabe? Ela parece querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Prevenir o uso, dar tratamento, reinserção social, mas também reprimir o tráfico. E claro, vamos tocar naquele ponto que sempre dá o que falar. Como é que a lei separa quem usa de quem trafica? Então, bora lá desvendar isso. O que me chama a atenção logo de cara é essa tentativa da lei de olhar para o problema das drogas assim, por vários ângulos, né? Não só o criminal. Para a gente começar do começo mesmo, qual é a grande sacada dessa lei? O que ela cria de principal? Olha, o ponto central é a criação do SISNAD, é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Pensa nele como um maestro, sabe? A lei quer que ele organize ações em 3 frentes principais. Uma é a prevenção do uso que eles chamam de indevido, outra é a atenção e a reinserção social de quem usa ou é dependente, e a terceira frente é a repressão mesmo, ao tráfico e à produção que não é autorizada. A lei define o que são drogas, né? São substâncias que causam dependência e estão naquelas listas oficiais do governo. E a regra geral é proibir. Proibir as substâncias e o cultivo delas aqui no Brasil. Mas tem exceções importantes, viu? O uso em ritual religioso tradicional, isso pode, e a União, o governo federal, pode autorizar para pesquisa científica o uso medicinal. Interessante essa estrutura que tenta juntar áreas diferentes. Isso tem uma filosofia por trás, imagino, né? Que princípios guiam esse tal de SISNAD? Sim. Não é só criar a estrutura, tem um norte. A lei traz vários princípios bem importantes. Por exemplo, respeito aos direitos humanos, sabe? Autonomia, liberdade das pessoas, isso está lá. Também fala em promover valores éticos, culturais, que podem ser uma proteção. E aquela ideia de que a responsabilidade não é só do governo, é da sociedade também, é compartilhada. Outra coisa-chave, abordagem multidisciplinar. Tem que envolver gente de várias áreas. E buscar um equilíbrio. Não é só polícia, é prevenção e tratamento também. E um ponto que eu acho muito importante. O SISNAD tem que trabalhar colado com o SUS, o Sistema de Saúde, e com o SUAS, da Assistência Social. A política de drogas não pode ser uma ilha, né? Faz sentido? Total. E a União fica com a tarefa de coordenar isso tudo, criar a política nacional, fazer estados e municípios conversarem. Entendi. Faz todo sentido essa integração. Falando primeiro dessa parte do cuidado, da prevenção. O que a lei diz sobre isso? Como prevenir? Então, a prevenção é vista como um jeito de diminuir as vulnerabilidades, deixar as pessoas mais fortes contra o uso de drogas. A lei fala que essas ações têm que ter base científica, sem preconceito, sem estigma. Isso é importante. O foco é fortalecer a autonomia da pessoa, usar estratégias que funcionem para cada grupo, para cada droga. E uma coisa bem interessante que a lei coloca explicitamente. O quê? Ela reconhece que resultados como não usar, demorar para começar a usar, ou até reduzir os riscos e danos para quem já usa, tudo isso é visto como meta válida. É um olhar mais pragmático, talvez. Menos tudo ou nada, né? Exato. E para dar uma força nisso, criaram até a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, lá em junho, para botar o assunto na roda e intensificar as ações. Ok. Essa parte da prevenção está clara. Mas e para quem já está usando, ou já tem uma dependência? Como é que funciona o atendimento previsto na lei? Aí o foco mudou um pouco. A lei fala em atenção e reinserção social. Atenção é para melhorar a qualidade de vida, sabe? Reduzir risco, reduzir dano. Reinserção é ajudar a pessoa a voltar para a vida social, família, trabalho, comunidade. E a lei é bem clara. O tratamento tem que ser de preferência na rede pública, no SUS, e dando prioridade para o atendimento que não precisa de internação, tipo ambulatório, CAPS. Certo. Cada pessoa tem que ter um plano de tratamento pensado para ela, o tal do PIA, Plano Individual de Atendimento. Idealmente feito por uma equipe com vários profissionais, né? Médico, psicólogo, assistente social. E a reinserção passa muito por educação. Curso profissionalizante, EJA para quem não terminou os estudos, até alfabetização se precisar, e acesso a trabalho também. E a internação? Porque, né, muita gente ainda pensa, tratamento de dependência é igual a internação.
Como a lei trata isso? Olha, a lei coloca a internação como algo excepcional. É para ser o último recurso mesmo, só quando tudo que está fora do hospital não deu conta. Precisa sempre de avaliação e indicação médica. E só pode ser em hospital ou unidade de saúde que tenha estrutura para isso, com equipe completa. Tem 2 tipos básicos, né? A voluntária, quando a pessoa quer e pede para ser internada, Ok. e a involuntária, que é sem o consentimento da pessoa. Essa é mais delicada. Só pode ser pedida por familiar, responsável legal ou, em alguns casos, por servidor público. Mas olha que interessante. Nunca da área de segurança. Ah, isso é um detalhe importante. Sim, e tem regras bem apertadas para a involuntária. Tem que comprovar que nada mais funcionou e é por tempo limitado, no máximo 90 dias, pensando mais na desintoxicação. E outra coisa fundamental, transparência. Qualquer internação, voluntária ou não, e a alta também, tem que ser comunicada para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, em 72 horas. É um controle. Nossa, esse ponto da involuntária e do controle é bem sério mesmo. E tem outra coisa que sempre gera dúvida. As comunidades terapêuticas. Elas são super conhecidas. Podem fazer internação de acordo com a lei? Então, aqui a lei é bem direta. E talvez até surpreenda. É proibido. Proibido fazer qualquer tipo de internação, voluntária ou involuntária, nas comunidades terapêuticas acolhedoras. Proibido mesmo. Pela letra da lei, sim. O papel delas, segundo a lei, é outro. É oferecer acolhimento voluntário num lugar residencial. O foco é abstinência, apoio mútuo, reinserção. Mas não são vistas como hospital para internação formal. Para ser acolhida lá, a pessoa precisa passar por avaliação médica antes, ter um PIA, aquele plano individual, e a lei diz que gente com problema de saúde grave, que precisa de médico direto, não deveria ir para lá, porque precisa de uma estrutura de saúde maior. Essa distinção é crucial mesmo, tira uma confusão comum. E esse PIA, o Plano Individual de Atendimento, que você mencionou, tanto para o SUS quanto para as comunidades, parecia a chave de tudo, né? O que ele define exatamente? Exatamente. O PIA é tipo o GPS do cuidado. É feito pela equipe técnica depois de avaliar tudo, que droga a pessoa usa, como ela usa, quais os riscos. Aí nesse plano tem que ter os objetivos que a própria pessoa quer alcançar, sabe? O que vai ser feito para ajudar na parte social, arrumar um curso, um trabalho, como a família vai participar. E a lei até diz que a família tem o dever de participar. Interessante isso, do dever da família. Sim, e o plano define qual o melhor tratamento para aquele caso, que medidas de saúde precisa tomar, é bem personalizado mesmo. Entendido. Essa parte do cuidado parece bem pensada na lei, né? Buscando alternativas, personalização. Mas agora vamos para a parte que talvez gere mais faísca, mais debate público. A parte criminal. Como é que a lei trata a pessoa que é pega com droga para consumo próprio? Aqui a coisa mudou bastante em relação ao que era antes, né? Mudou radicalmente. Esse é um dos pontos, assim, mais marcantes e discutidos da lei. Ela fez uma mudança chave para quem compra, guarda, transporta ou só está carregando droga para consumo pessoal, não tem pena de prisão. Sério? Nenhuma prisão. Nenhuma prisão? Sim, isso é crucial. As punições são outras, são alternativas. Pode ser uma advertência sobre os efeitos da droga, pode ser prestar serviço para a comunidade, ou ter que ir num programa educativo, num curso. E a mesma coisa vale para quem planta em pequena escala, sabe? Para preparar a droga para o próprio consumo. A lógica é a mesma. E essas medidas têm prazo, 5 meses ou 10 meses se for reincidente. Essa ausência de prisão por usuário é... Uau! Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Como é que a justiça diferencia se a droga era para usar ou para traficar? É só olhar a quantidade que a pessoa tinha. Não, de jeito nenhum. É só a quantidade. A lei manda o juiz olhar um monte de coisa. Não é a receita de bolo. Ele tem que ver a natureza da droga, a quantidade sim, mas também onde a pessoa foi pega, em que circunstâncias. Por exemplo? Era um lugar conhecido como ponto de venda. A droga estava escondida de um jeito estranho. E tem que olhar também as condições sociais e pessoais de quem foi pego, a conduta da pessoa, se já tem passagem pela polícia. É uma análise caso a caso bem complexa para tentar sacar qual era a real intenção ali. Imagino que essa análise caso a caso dê pano para manga na prática. Deve ser uma zona cinzenta complicada. E se a pessoa que foi pega, considerada usuária, não quiser cumprir as medidas?
tipo não vai no curso, não presta o serviço, o que acontece? A pessoa começar a cumprir as medidas é uma prova de compromisso. Agora, se a pessoa resiste, ela pode ter pena por cada crime praticado por ela e ainda ser presa por falta de comprometimento. E se ela tem muita idade, ela pode ser presa no próprio farródio caso não ficando útil se preso. A lei prevê uma escadinha. Primeiro, o juiz pode dar uma admoestação verbal. É tipo um puxão de orelha formal. Se a pessoa insistir em não cumprir, aí pode vir uma multa. Mas olha, outro ponto super importante. Mesmo que a pessoa não cumpra ou cumpra, tanto faz, o juiz tem que determinar que o poder público ofereça tratamento para ela, gratuito. De preferência, sem internação. Ah, o tratamento é oferecido de qualquer forma. A lei diz que sim, que o Estado tem que oferecer. E na hora da abordagem policial, quem é pego portando para uso não deveria ser preso em flagrante e levado para a delegacia como um criminoso comum. A regra é levar direto para o juiz ou pegar o compromisso da pessoa de ir depois. Entendi o esquema para o usuário. Agora, vamos virar a chave completamente. E o tráfico? Para quem vende, transporta, produz em maior escala. A diferença na punição deve ser gigante. É um abismo. O crime de tráfico mesmo, o artigo 33, lista um monte de coisa. Importar, exportar, preparar, produzir, vender, oferecer, guardar, transportar, trazer consigo, até dar de graça, sem autorização, claro. A pena para isso é pesada. Reclusão de 5 a 15 anos e multa alta também. Essa mesma pena vale para quem mexe com matéria-prima para fazer droga, para quem planta para produzir, fora aquele caso do pequeno cultivo para uso próprio, né? E para quem deixa usarem um lugar seu para o tráfico. Caramba, 5 a 15 anos. É pesado. E além desse tráfico clássico, digamos assim, a lei fala de outros crimes ligados a isso. Fala sim. A lei tenta fechar o cerco, sabe? Por exemplo, induzir ou ajudar alguém a usar droga também é crime. Pena menor, detenção de 1 a 3 anos. Tem uma figura até curiosa. Oferecer a droga sem querer lucrar para um amigo, pessoa próxima, para usarem juntos de vez em quando, isso também é crime. Pena de detenção, 6 meses a 1 ano. E não livra a pessoa de responder como usuária também, se for o caso. Nossa, até isso. Sim. Além disso, fabricar ou vender equipamento para produzir droga também é crime. Reclusão de 3 a 10 anos. E um dos mais graves é a associação para o tráfico. 2 ou mais pessoas se juntam de forma organizada para traficar, pena de 3 a 10 anos de reclusão. E mais grave ainda é financiar o tráfico, quem bota o dinheiro. Aí a pena vai de 8 a 20 anos de reclusão. Até colaborar como informante para o tráfico é crime previsto na lei. É um leque bem grande mesmo. E aquela história que a gente vê às vezes no noticiário, de traficante que consegue diminuir a pena. Como funciona isso? Ah, você está falando do chamado tráfico privilegiado. A lei tem essa figura. Funciona assim. Para aquele crime de tráfico principal, a pena pode ser reduzida de 1/6 a 2/3 se a pessoa preencher 4 coisas ao mesmo tempo. Quais são? Tem que ser primário, ou seja, sem condenação antes, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, tipo, não fazer daquilo um meio de vida, e não fazer parte de organização criminosa. É uma tentativa, acho, de diferenciar o pequeno traficante, talvez eventual, daquele que é profissional do crime ou membro de quadrilha. Mais um detalhe. Mesmo com a pena reduzida, a lei proíbe trocar por pena alternativa, tipo prestar serviço. Entendi. E tem como a pena aumentar também? Tem sim. A lei prevê aumento de pena de 1/6 a 2/3 em várias situações. Se o tráfico for internacional ou entre estados do Brasil, se usar violência, se for perto de escola, hospital, se envolver criança ou adolescente, e colaborar com a polícia, ajudar a pegar outros criminosos, desmanchar a quadrilha, isso pode dar uma redução de pena também. A lei também olha para a situação de quem comete crime por ser dependente. Se a pessoa não entendia nada do que fazia, pode até ficar isenta de pena, mas vai para o tratamento. Se entendia um pouco, a pena pode ser diminuída. Entendi as nuances das penas. Mas fora aprender a punir as pessoas, como é que a lei tenta, sei lá, atacar a estrutura do tráfico? O dinheiro, o material? A lei tem umas ferramentas para isso sim.
focando em duas coisas principais. A primeira é acabar rápido com o produto do crime. Achou a plantação ilegal, a polícia tem que destruir na hora. Guarda só uma amostra para perícia. Droga apreendida. Também tem que destruir logo, incinerar geralmente. Muitas vezes em até 30 dias depois da perícia e com ordem do juiz. Ou às vezes até o delegado pode fazer isso mais rápido, em 15 dias num caso de flagrante, avisando o juiz. Guarda a amostra para o processo, claro, mas a ideia é tirar a droga de circulação rápido. Ok, destruir a droga. E a segunda frente? A segunda frente é ir atrás do patrimônio, do dinheiro do tráfico. A lei permite apreender tudo que foi usado para o crime. Carro, barco, avião, casa, ou que foi comprado com a grana do tráfico. E para não deixar essas coisas paradas, perdendo valor enquanto o processo anda, tem a tal da alienação antecipada. Ou seja, podem vender esses bens em leilão antes mesmo da condenação final. Vender antes? Sim, o dinheiro fica numa conta judicial. Se a pessoa for condenada no fim, a grana vai para o FUNAD, o Fundo Nacional Antidrogas, para ser usada de volta em prevenção, tratamento, repressão. Outra coisa legal, carro, avião, barco apreendido pode ser cedido para a polícia usar, enquanto o processo corre, ajuda na operação e conserva o bem. A lei detalha como avaliar, leiloar, regularizar. Quem compra no leilão pega o bem limpo, sem multa antiga, imposto antigo. Tem até previsão para converter dólar, euro apreendido. E uma ferramenta forte: determinar a perda de bens que sejam a diferença entre o patrimônio do condenado e o que ele conseguiria explicar com a renda lista. É para pegar o enriquecimento ilícito mesmo. Então, fazendo um resumo geral aqui, parece que temos uma lei que tenta fazer um malabarismo, né? Ser dura com o tráfico pesado, com as finanças do crime, mas ao mesmo tempo tentar tirar o usuário do sistema criminal, mandar ele para a saúde, para medidas educativas. É mais ou menos isso. Exatamente essa impressão que a leitura da lei deixa. O CISNAD foi pensado para ser esse sistema que junta justiça, saúde, assistência social. A lei aponta caminhos para prevenir, para tratar e bota regras claras para a internação, para o papel das comunidades terapêuticas e para ajudar na reinserção. E aí, no meio disso tudo, tem essa distinção crucial entre usuário e traficante, que não é só pela quantidade, mas por todos aqueles fatores, e que continua sendo um dos pontos mais difíceis e debatidos na hora de aplicar a lei no dia a dia, né? Tanto nos tribunais quanto na sociedade em geral. Sem dúvida, dá muito o que pensar. Aplicar essa distinção na prática, olhando o fator social, pessoal, é aí que a teoria da lei esbarra na complexidade da vida real, né? E pensando em toda essa estrutura da lei, fica uma reflexão, acho, que vai além do texto em si. Será que, na prática, o investimento, o esforço que a gente dedica para a prevenção, para o tratamento, para a reinserção social, será que está mesmo equilibrado com os recursos, com a energia que vai para a repressão ao tráfico? Os resultados que a gente vê por aí na sociedade, eles refletem essa intenção de equilíbrio que a lei parece ter no papel? Talvez olhar os dados de investimento, os indicadores de saúde, de violência, possa dar umas pistas de como essa balança está funcionando de verdade. É algo para a gente continuar investigando, né?